Glórias a Deus nas alturas e paz entre nós, irmãos e amigos. Hoje, meus queridos, nós iremos na palavra de Deus estudar e entender a respeito deste grande profeta chamado Samuel. A gente dissemos e falamos grande, todavia os estudiosos da Bíblia e também das teologias, estudo de Deus, fala que Samuel foi profeta, juiz, Samuel foi várias coisas. Todavia a Bíblia diz que nascido de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Todavia o menor no reino do céu é maior do que ele. E o próprio João Batista disse que aquele que é da terra é terreno, mas aquele que desce do alto é do céu. E que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dê esse entendimento para que possamos compreender a sua palavra, porque nós sofremos devido à falta de nosso conhecimento. Mas com respeito e com muito amor ao profeta Samuel, homem de Deus, nós iremos dar início agora à sua leitura. Irmãos, para você que deseja ser um apóstolo, um bispo, um diácono, um pastor, um presbítero, um profeta e uma profetisa, sem conhecer a história de Samuel, fica difícil. Por quê? Porque Samuel, irmãos, é um exemplo para nós, sacerdote, é um exemplo para nós que desejamos levar a luz da palavra. Sem conhecermos a sua história, nós jamais seremos alguém usado por Deus. Precisamos conhecer a história de Samuel. E ele diz no seu próprio livro, Samuel 1, Samuel 2, que nós somos falhos. Lembra da história que ele foi ungir ao rei Davi? E ali ele olhou segundo o seu coração. Então você tem que conhecer a história por completo de Samuel. Mas em princípio eu peço a você que você comece a ler Samuel do capítulo 1. Samuel 1. Porque em Samuel 1 você vai ver a história do seu pai e de sua mãe. Aí você vai encontrar, Samuel 1 se encontra 28 versículos, Samuel 1 até o 28. É necessário que você estude tudo isso. Daí uma folha só, 28 capítulos de Samuel 1. Porque se você ler Samuel capítulo 1, Samuel 1, capítulo 1 completo, Deus irá falar com você. Porque aqui reflete uma unção que Deus escolhe. Porque se não for escolhido de Deus, irmãos, em vão são as nossas lutas, em vão são as nossas batalhas e guerras. Por isso que precisamos conhecer a história deste homem para ver se nosso chamado vem de Deus, se não é do homem, se não é do desejo da carne. Porque a nossa carne deseja coisas boas,
Mas quando se fala de unção sacerdotal, temos que pagar o preço ali, jejum e oração e leitura da palavra. Jejum e oração faz parte do ministério sacerdotal. Então você irá ler aqui 1 Samuel capítulo 1 completo. Tem que ser completo, irmão. Anotou aí? 1 Samuel versículo 1 completo. Aí você, assim, entendendo o primeiro, você terá o primeiro, o segundo até o oitavo. No livro de Samuel, do primeiro até o oitavo capítulo, você vai ver que o povo de Israel padecia, se alegrava, vencia e era derrotado. Tinha certos momentos bons e certos momentos de angústia, mas sempre o profeta Samuel dava a direção. O profeta Samuel dava o caminho. Olha, o caminho é esse. Por isso que eu falo para você ler Samuel primeiro, para você entender como Samuel se colocava diante da adversidade da vida. Porém, quando nós chegamos no livro nós estamos no livro de Samuel, quando nós chegamos no capítulo 8, nós deparamos de uma situação que o povo pede a Samuel que ele escolha um rei para governar e para ser o seu sucessor. Como assim? Samuel não era um profeta? E por que ele pede um rei? Porque o rei é rei, irmão. O rei, se ele dá uma ordem, tem que ser cumprido. As leis diz que a escritura, o selo do rei não pode ser revogado. Lembra da história de Ruth? Lembra da história de outros reis? É o selo. Lembra da história do selo do Persa? O selo de Roma, essas coisas assim? São selo. Uma vez selado ali. Então, o povo pede para Samuel ungir um rei. E por que aconteceu isso? Porque Samuel ficou velho e todos nós ficamos velhos, irmãos. Todos nós nascemos, crescemos e morremos. Aqueles que estão com Deus ressuscitará. Aqueles que não foram, infelizmente, será como animais. Olha o capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Betsa. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos deles. Antes se inclinava e arrazoava e aceitaram subornos e perverteram os seus direitos. Então os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vês, já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que governe como tens dado as nações, para que governe como tens andado as nações. Porém essas palavras não agradou Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que governe. Então Samuel orou ao Senhor. Samuel orou ao Senhor. Veja, você que deseja ser uma profeta, uma profetisa, você tem que ter esse entendimento. Você tem que orar ao Senhor para saber qual é o caminho, a direita, a esquerda, se é para frente, se é para trás, se é para cima, se é para baixo. Tem que ter essa direção, irmão. Disse o Senhor a Samuel: atente a vós em tudo quanto disser, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Vamos parar aqui, irmãos. Samuel, capítulo 8, versículo 7. Olha o que Deus disse para o profeta Samuel: atenta-te nos pedidos
do povo, porque eles não rejeitaram a ti. Quem é a ti? Grande profeta Samuel. Samuel 1. Escolhido por Deus, dado como sacrifício a Deus, como oferta pela sua mãe. Deus disse para Samuel: atenta para a voz do povo. Eles não rejeitaram a ti, ao juiz, ao profeta, ao homem que me pertence. Eles rejeitaram ao Pai. E aí, irmãos, aí começou a tragédia de um povo. Aí começou a decadência de uma nação segundo os olhos de Deus, escolhido para Deus, escolhido por Deus para ser um povo santo. A partir de agora, irmãos, nós iremos falar a respeito dos reis, porque depois desse pedido aqui, depois de 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, nós entendemos, compreendemos que daí para frente surgiram outros profetas, mas sempre abaixo da lei dos reis escolhidos por os homens. Daqui para frente iremos falar sobre Saul, Davi, Salomão e assim sucessivamente dos reis. Sempre que nós falarmos de um rei, nós iremos falar quem era o profeta na época, com Eliseu, Elias, Isaías e outros mais. Mas o objetivo agora, aqui para frente, vamos falar sobre os reis, o que eles fizeram, qual foi as suas decadências e as suas vitórias. Mas você que precisa, você que quer ser um levita, um profeta ou uma profetisa, esteja você no cargo de pastor, bispo, apóstolos, presbítero, diácono, evangelista, levita ou algo assim que a sua igreja te consagrou, você tem que conhecer a história de Samuel. Eu falei para você ler Samuel capítulo 1 completo, são 28 versículos. Lê também Samuel capítulo 8, versículo 7. Samuel capítulo 8, versículo 7, para você entender qual é o desejo de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Sou PR Manuelito MB e todos os dias você pode receber novos vídeos. É só você se inscrever no canal, é só você ativar o sininho e você receberá todos os dias